Retomando os trabalhos da reunião do mês de julho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, julgamento do CARF, sessão das 14 horas do dia 20 de julho, nós vamos julgar um processo remanescente da sessão das 9 horas dessa mesma data, item 7 da pauta, recorrente Malhas Famosas Limitada, relator conselheiro Cleucio. Processo que saiu com vista no mês de junho para o conselheiro Ricardo Marozzi, convertido em vista coletiva. O relator havia votado por dar provimento parcial ao recurso e houve o pedido de vista. E aí o relator já antecipou que está propondo uma alteração no seu voto. Então, antes de continuar com o voto do conselheiro Ricardo, vamos ouvir o voto do relator. Presidente, eu não sei se é necessário ler o relatório, porque é um assunto que todos nós conhecemos, embora tenha aquele imbróglio todo. Pode só lembrar aí, Cleucio, para a gente só de que se trata. Né? Então, aqui é o seguinte, houve uma autuação, né, contra essa empresa de IRPJ, CSL, PIS e COFINS. E aí o que aconteceu? Este processo que nós vamos decidir, ele é resultado de um desmembramento do processo que discutia os tributos PIS e COFINS. E aí o que aconteceu? Com relação à parte de receitas financeiras que não teriam sido submetidas à tributação de PIS e COFINS, este processo está sendo, ou foi discutido, em outros autos, que é esse aqui de final 65. E isso está resolvido. E aí foi feito um desmembramento, porque a parte de PIS e COFINS, referente aos períodos de 1999 a 2001, não era competência da terceira sessão, que decidiu a questão relativa a PIS e COFINS relacionada à receita. Então, ficou para nossa decisão examinar o recurso voluntário referente a PIS e COFINS do período de 99 a 2001. Na sessão passada, quando li a decisão da DRJ, até porque ela no começo fala de todos os tributos, eu havia compreendido que aquela decisão da DRJ abrangia CSL e IRPJ. Mas melhor, revendo a questão e relendo a decisão da DRJ, de fato, a decisão se refere somente a PIS, COFINS e o período de 99 a 2001. E aí o que o contribuinte alegou na impugnação? Na impugnação, ele simplesmente alegou que, como ele foi excluído do Simples, os valores que ele tinha pago a título de Simples eram superiores ao da autuação. Foi só isso que ele alegou na impugnação. E aí a DRJ, quando decidiu, acolheu esse argumento do contribuinte, dizendo que, de fato, deveriam ter sido descontados do valor da autuação os recolhimentos que foram feitos a título de Simples. Né? Inclusive, fez uma tabelinha com aqueles percentuais referentes a cada tributo. Percentual do imposto de renda, percentual da CSL, percentual do PIS, percentual da COFINS. Portanto, acolheu o argumento do contribuinte. No recurso voluntário, ele recorre, repetindo essa tese de que deveriam ter sido descontados da autuação os valores que ele recolheu a título de Simples, quando ele estava no Simples, e ele acrescentou outras alegações, como, por exemplo, ele decidiu no recurso voluntário a retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples, o critério de apuração do lucro arbitrado, porque a tributação se deu com base no lucro arbitrado, porque ele não entregou a documentação fiscal. Então, ele decide discutir também os critérios relativos ao lucro arbitrado e contribuições para o INSS. Né? Bom, então, esse é o contexto. O que é que nós temos que julgar aqui? Nós temos que julgar esses recolhimentos de PIS e COFINS no período de 99 a 2001, que foram feitos no regime dos simples, e mais as matérias que ele adicionou no recurso voluntário. Então, meu voto é o seguinte, por isso que eu revi o voto, presidente, para
eu não estou conhecendo do recurso na matéria que ele inovou o recurso voluntário, ou seja, a retroatividade dos efeitos da exclusão do simples, os critérios relativos ao arbitramento do lucro e também a questão relativa à INSS, porque essas matérias não foram ventiladas na impugnação. E com relação à parte dos recolhimentos que ele fez a título de simples, essa matéria já foi reconhecida também pela DRJ quando da decisão que foi feita, né, nesse processo. Então, nesse ponto, eu também não estou conhecendo do recurso por ausência de interesse recursal. Então, no final das contas, eu não estou conhecendo do recurso, quer pela preclusão temporal relacionada aos temas que ele acrescenta no recurso voluntário, e com relação à parte dos pagamentos no simples, eu estou entendendo aqui que a DRJ já analisou essa matéria e já havia acolhido o argumento dele da impugnação, razão pela qual ele não tem interesse recursal. Não sei se deu para entender aí essa confusão deste processo. Ok, então o relator não está conhecendo do recurso. Alguma divergência? É só um ponto aí, Cléo, está bem claro, ótimo que você... Nada como um professor, né, para explicar a coisa. Aprende, Gustavo. Eu só fiquei focado com um ponto aqui. Você disse que a alegação dele na impugnação foi no sentido de que ele já tinha recolhido, como simples, valores suficientes para quitar os débitos, e aí imagina até do IPJ-SL, que foram lançados. O que não é verdade, acho que a gente até suscitou isso na sessão passada, não faz sentido isso. Mas fazia sentido, sabe por quê, Ricardo? Porque ele incluía o INSS. Mas já entrou numa área que eu não... Os valores que ele apresenta, Ricardo, são superiores, porque ele pega os valores brutos e aí ele compara com os valores parciais de PIS e COFINS. Aí vai dar sempre mais. Entendeu? Ele tinha que comparar as grandezas iguais, né? Quer dizer, o que ele recolheu de PIS e COFINS, né, com... quando entrou o INSS, eu realmente não sei se mas o Paulo está colocando... Mas, de qualquer maneira, o que eu ia falar, acho que faz sentido, ainda pertinente. Na medida em que a DRJ só deu parte desse todo que ele alega que deveria ser provido, que é a exoneração total, você não acha que não seria o caso de não conhecer, mas sim de... Entendeu? Porque ele mantém essa posição. Não seria o caso de não dar provimento, conhecer que não dá provimento sobre esse ponto aí? Pois é, eu fiquei até... meditei muito sobre esse caso, para ser franco, ontem, quando eu estava me preparando para a sessão de hoje, porque acabei deixando esse caso para o final, porque, embora ele parecesse simples, né, mas ele tem aí, acho que alguma complexidade por trás. Mas, Ricardo, é o seguinte, a DRJ é bem clara no sentido de dizer que ela reconhece a tese dele, que é de descontar os valores da autuação que foi recolhido a título de simples. Então, esse direito dele foi atendido. Então, ele perde interesse recursal na medida em que não existe mais controvérsia no caso da Fazenda. Ela reconheceu o direito dele. E aí ele insiste nessa tese, e eu acho que ele aproveita, na verdade, essa tese para servir de carona para as outras. Ele acrescentou no recurso voluntário. Então, para que não ficasse totalmente caracterizada a preclusão temporal das outras matérias, eu acho que ele acrescentou este argumento outra vez. E fazendo essa confusão com os valores totais de recolhimento do simples, comparando com os recolhimentos parciais de PIS e COFINS. Então, assim, para mim eu me convenci de que não tem interesse recursal, mas fica numa zona cinzenta, eu acho que é muito tênue a fronteira entre negar provimento em razão desses argumentos que você está explicando, ou de não conhecer pela falta do interesse recursal. Seja como for, o direito dele foi atendido. Ok, se você já analisou envolventes, te acompanho. Ok, então todos acompanham o relator?
Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário os termos do relatório e voto do relator. E aí a gente fica só com o seu, Flávio. Quer julgar? E Bom, Esse eu não tenho nome sempre, Paulo. Apesar da minha lei. Vambora. Marcelo, consulta aí, Marcelo, André e o Ricardo. Depois eu tenho um remédio indicado lá. Tô tranquilo. Tá, Ricardo, pode ser? cansado, mas acompanha a maioria. Então vamos lá, vamos julgar então. Finalmente se livrar dele, né, Flávio? Item 6 da pauta, recorrente Unimed de Bragança Paulista, Cooperativa de Trabalho Médico, relator conselheiro Flávio. Ei, Paulo, voto tá longo, mas isso vai depender do primeiro ponto lá. Eu vou tentar resumir aqui. Dentro até de um tempo que eu já fiz esse voto, até revi ele na semana passada, mas acho que está pronto. A discussão aqui, Paulo, eu vou me fortalecer, porque eu vou resumir dentro do que eu já conheço bastante essa discussão. A discussão aqui, nós estamos falando de auto-infração, que trata de IFJ e contribuição social, do período de janeiro de 2001 a dezembro de 2006. Nós estamos falando de uma cooperativa e nós estamos falando da discussão acerca da tributação dos denominados atos cooperativos e a distinção com os atos não cooperativos. Esse tema, apesar de ser batido, eu não me lembro da gente ter decidido alguma coisa específica nos últimos tempos sobre isso. Estou dizendo batido, assim, é uma discussão muito grande, doutrina, jurisprudência, bem, a fiscalização, primeiro ponto, nesse período, o contribuinte não levou nada à tributação. Tá? Esse é um primeiro ponto. E a fiscalização identificou que ele contabilizava os denominados, que ele titulava atos cooperativos, em 3 contas específicas. Uma que se referia às receitas decorrentes da venda do plano de saúde, outra, as receitas financeiras, e a outra, as receitas decorrentes da venda de medicamentos. Acho que está ao contrário. Primeiro a venda de medicamentos, depois as receitas financeiras. Então, a discussão aqui envolve essas 3 contas contábeis. Umas que envolvem o ato cooperativo, outra que envolve o ato cooperativo em si, aí nós vamos discutir ato auxiliar mais lá embaixo, se a gente chegar lá. A gente vai discutir a questão das receitas que envolvem venda de medicamentos e as receitas financeiras, que essas, inclusive, é objeto de súmula no âmbito do cargo. E já bem sedimentado no STJ. Paulo, eu queria ir direto ao voto, porque eu estou trazendo aqui, já adiantando, eu estou, a princípio, colhendo uma preliminar do contribuinte, que pese ter feito uma confusão no início, mas porque aqui eu vou ler o voto, e é esse ponto, porque se a gente se essa preliminar pela maioria do colegiado for superada, aí a gente vai ter que enfrentar a questão do ato cooperativo, senão a gente vai ter que parar aqui. Por isso que, inclusive, eu deixei emenda lá em vermelho, mas eu enfrento o voto todo lá para baixo. Posso ir direto para preliminar? E aí, alguém ficou com dúvida aí? Posso ir em frente, pessoal? Mas o Gustavo não está chutando, não, gente. Ele deve ter fechado só. Ele tem uma coisa que fecha a câmera dele. Ele está ali. Vamos lá, ele está ali. Vamos lá. É tempestivo e para os demais científicos. No voluntário, o recorrente apresentou 2 preliminares que apontam vícios no lançamento que, ao fim e ao cabo, uma vez sendo acatadas, acarretarão na nulidade do lançamento em discussão. Na primeira das preliminares, o recorrente afirma que, como a fiscalização não promoveu a apuração em separar das receitas das atividades próprias e das receitas decorrentes de cooperação com terceiros, teria ficado evidente que a cobrança de IFJ e contribuição social estaria sendo realizada sobre ingressos decorrentes da prática de atos cooperativos. Respectivo aos órgãos do contribuinte, estaria caracterizado o descumprimento do que determina o artigo 142 do CPI. Já na outra preliminar, o recorrente afirma que, ao proporcionalizar as receitas de acordo com os custos de despesa da cooperativa, o agente autuante arbitrou o lucro da entidade.
sem fundamentar o que supostamente entenderia como atos cooperativos e não cooperativos. Afirma-se que, como se depreende do relatório fiscal, ofertou todos os dados solicitados e informações necessárias para que a própria fiscalização efetuasse a segregação entre os ingressos decorrentes dos atos cooperativos e os entendidos como não cooperativos, e, a partir daí, apurasse o eventual lucro obtido. Pois bem. De pronto, deve-se consignar que é certo que as preliminares não foram arguídas quando a apresentação da impugnação, o que poderia caracterizar a preclusão consumativa, na medida em que, como sabido, sendo o artigo 16, no primeiro ato de defesa praticado que o contribuinte deve apresentar suas alegações sob pena de preclusão do seu direito. Contudo, entende-se que a nulidade do orçamento, que pode se dar pelo erro na praticação do crédito tributário, como defende o contribuinte, em especial na preliminar que trata do arbitramento do lucro, é matéria de ordem pública, e por isso pode ser reduzida a qualquer momento, inclusive pode ser invocado de ofício pelo julgador administrativo. Desta feita, não se vislumbra, no presente caso, a preclusão consumativa das discussões levantadas nas preliminares de reclusão voluntária, devendo, por consequência, serem analisados. Posso ir em frente? Tranquilo? Tá. No que tange à primeira preliminar, entretanto, não se pode concordar com as alegações do recorrente, na medida em que o que se depreende da acusação fiscal é que o agente atuante não constituiu o crédito tributário de IR e ICS com base nas receitas oferidas pela prática de atos cooperativos próprios da cooperativa. Pelo contrário, a acusação fiscal é muito clara quando afirma que o recorrente auferiu, no período fiscalizado, 3 receitas distintas, quais sejam as decorrentes da venda de plano de saúde, as decorrentes da venda de medicamentos e, por fim, receitas financeiras. No que se refere a receitas oferidas com venda, comercialização do plano de saúde, a fiscalização, todavia, pontuou que nessas receitas estariam englobados valores decorrentes de serviços médicos prestados pelos cooperados e os valores que teriam o condão de remunerar serviços auxiliares que seriam realizados por terceiro, desde o trecho do tempo conclusivo da ação fiscal. Então, ele separa, né, enfim, que seria ato cooperado e que seria ato praticado por terceiros. Justamente por conta desse entendimento, que aquele agente atuante identificou quais seriam as receitas decorrentes do denominado ato cooperativo e aquelas decorrentes do ato meio, fazendo a proporção de acordo com as despesas e custos incorridos pelo recorrente em cada um dos meses fiscalizados. Mais uma vez, transcreve trecho do tempo conclusivo fiscal. Aí ele fala como é que ele proporcionalizou. Assim, não se pode afirmar, como fez o recorrente, esse é um apelo, que houve constituição de crédito tributário de IR/ICS sobre receitas advindas da prática do ato cooperativo. Por outro lado, contudo, assiste razão ao recorrente quando aduz que a fiscalização, utilizando da proporcionalidade entre receitas e despesas incorridas, acabou, de forma indevida, arbitrando o lucro da entidade. É importante pontuar de pronto, dada dele, que é patente o equívoco do recorrente quando afirma que houve um arbitramento do lucro, quando este foi, em verdade, apurado pela sistemática do lucro real, ser definida a base de cálculo do tributo pela proporcionalidade entre custos e despesas incorridas no período. Entende-se, de toda forma, que a fiscalização deveria ter arbitrado o lucro e não apurado com base no lucro real, tendo em vista a impossibilidade de apuração com base nas demonstrações contábeis do contribuinte. Veja, nesse ponto, que o agente atuante deixou claro que, no curso da fiscalização, foram emitidos diversos termos de intimação recorrente. Aí eu cito esses termos quais foram. Além disso, demonstrou-se que foram analisados as DPJs e os livros diários do contribuinte. Todavia, da análise dos autos, em especial das demonstrações contábeis do contribuinte, a fiscalização identificou que o recorrente não contabilizava de forma apartada as receitas decorrentes dos denominados atos cooperativos, atos e dos atos meio. Por isso, não poderia a fiscalização proporcionalizar as receitas de acordo com as despesas e os custos incorridos pelo recorrente no período, uma vez que, dessa forma, não há como apurar o lucro real. Como mencionado, este deveria ser arbitrado nos termos da legislação. Esta, inclusive, é a orientação do parecer normativo COSIT de 1980, 38 e 1980. Essa parte eu grifei, tem 5. Apuração dos resultados tributários. Como foi dito inicialmente, deve o imposto de renda ter por base de cálculo resultado determinado a partir da estruturação contábil que apresente destaque das receitas correspondentes, custos, despesas e encargos, como explicitado no parecer tal. Todavia, quando não houver tal destaque, como no caso em que os ingressos não indiquem
individualizadamente a que espécie de prestação se destinam, porque recebidos em um único tipo, e em pagamentos de interpretação múltiplas e heterogênea, a escrita será imprestável para a apuração do lucro real. Face a mister, então, a evitar um determinado artigo 7 aí, que o decreto 78. Esse aqui acho que era no regulamento 78, se eu não estou enganado. Tá. Esse é um parecer muito antigo. No presente caso, a fiscalização apurou a base de cálculo dos tributos utilizando a já mencionada proporcionalidade e quantificou o crédito tributário de acordo com a opção de tributação do contribuinte, qual seja o lucro real. A forma de quantificação do tributo fica clara com uma simples leitura do que constou do auto de infração, transcréditos. Acho que isso é importante. Valores apurados a partir da escrituração contábil, na qual se constatou a existência de operações com não cooperados, sujeito à tributação normal, determinados percentuais de proporcionalidade conforme demonstrativos de planilhas elaboradas, anexas, as quais também demonstram as bases de cálculo de apuração do lucro real anual, inclusive das estimativas pensadas. Nesse sentido, é patente a nulidade dos autos de infração, na medida em que, uma vez a possibilidade de apurar o lucro da entidade pelas demonstrações contábeis do contribuinte, a fiscalização deveria ter declarado a impressibilidade desta e, por consequência, arbitrar do lucro. E diga, o arbitramento do lucro é uma modalidade de tributação deve ser utilizada de forma obrigatória, exatamente quando da impossibilidade de se realizar a apuração do lucro pela modalidade real presumida, a depender da opção do contribuinte. O caso há muito tem se posicionado nesse norte, como se observa das emendas abaixo transcritas. Aí eu cito aqui alguns julgados, vários. Por todo exposto, votos por dar provimento ao recurso voluntário, declarando a nulidade dos autos de infração ordenada. Bem, não sei se eu acho que eu fui rápido, mas enfim, o que o fiscal fez? Ele pegou as receitas totais que eu estou falando da primeira conta aqui. Ele pegou as receitas totais, pegou quais seriam as despesas no decorrer daquele ano calendário. Olha, eu gastei tanto com produção de médico operado, eu gastei tanto com laboratório, eu gastei tanto com consulta. E de acordo com essas despesas, ele proporcionalizou a receita. E falou, olha, a receita decorrente do ato auxiliar, que ele chama de ato não cooperativo, é bem preciso esse termo, mas é o ato auxiliar, ela é proporcional à despesa. E por isso ele calcula o lucro na modalidade do lucro real, que era a opção do contribuinte, com base nessa proporção. E para mim, tem como chegar nesse número, assim, pela proporcionalidade. Pelo menos foi esse o entendimento dele, do fiscal, quando ele proporcionalizou. Por isso eu estou acatando a preliminar, porque para mim tinha que ter arbitrado o lucro. Não podia ter. Já que o contribuinte não separava as receitas, o que era ato operativo próprio e aqueles atos denominados auxiliares, ele deveria ter arbitrado. Mas estou pronto para apanhar também de vocês, já vocês não concordam. Alguém tem alguma consideração? Claro. Deixa eu só, você é um cara extasiado com essa questão das cooperativas, só para recuperar. Eu me lembro que, eu não estou em condições de ficar pesquisando os votos antigos, que em algum momento aí dos meus vários casos que eu peguei sobre essa questão cooperativa, e não só relatando, mas também julgando, houve um entendimento levantado até pelo Guidoni, que foi da minha turma, o Marcelo lembra dele, no sentido de que havia um voto do STJ dizendo o seguinte: não importa se é ato cooperado ou não, toda a questão da cooperativa tem que, não pode se beneficiar daquele regime. Exemplo, e ele teria que ser, então, tributado com base na sua receita total, né? E a pergunta que eu quero dizer é o seguinte: isso ainda é o funcionamento em sede de recurso repetitivo do STJ? Você que está afiado com isso? Aí muda toda hora, né? Não, a discussão aqui é o seguinte: a primeira questão aí é muito voltada para o PIS e para a COFINS, essa questão das receitas. Há, de fato, no caso do IR da contribuição social, é o seguinte: vou falar de IR, que o ato cooperativo próprio da cooperativa,
ele quem tem acréscimo patrimonial é o cooperado e não a cooperativa. O porquê disso? O cooperado usa a cooperativa para exercer a sua profissão. Tanto é que, ao contrário de uma pessoa jurídica normal, quando vai se pagar a produção do cooperado, tem o IR-fonte. A gente já discutiu aqui esse IR-fonte várias vezes, né, do cooperado, aquelas compensações. Isso é um ponto. A discussão aqui, Ricardo, e aí vem a segunda parte do meu voto, que aí entraria... Não, eu quero saber o seguinte, aquele posicionamento do STJ está valendo aí? Como que você está com esse posicionamento? O posicionamento é o seguinte, porque tinha o primeiro posicionamento do STJ que o ato cooperativo não poderia envolver contato com terceiros. E depois esse posicionamento evoluiu e falou, não tem como um cooperado, por exemplo, médico, prestar serviço só para médico. Ele tem que envolver um terceiro, tem que ter um cliente, tem que ter um tomador daquele serviço. Hoje, a jurisprudência está nesse sentido. Admite o contato terceiro desde que seja o ato cooperativo. O ato cooperativo admite o contato com o terceiro. Mas a cooperativa, e no caso não da Unimed, vocês vão ver até que eu cito um dispositivo do estatuto dela, ela pode praticar atos não cooperativos. Aí esse ato será tributado. Agora, o fato, por exemplo, a cooperativa de produção, que eu acho que é mais fácil de entender, e eu voto para o STJ até que eu cito lá embaixo, ele cita aí. Cooperativa de produção de leite. Ela tem um contrato que ela tem que fornecer 100 litros de leite todo dia, todo mês, para uma determinada indústria. Os cooperados dela entregam 80. Ela precisa dos outros 20 para ter o contrato dela. Ela vai no mercado, compra o leite de uma pessoa que poderia ser cooperada, mas não é porque não quer, e ela assume aquele contrato dela por aqueles 20. O resultado desses 20, ele é um ato não cooperativo. Ele poderia ser cooperativo, poderia, mas aquela pessoa não é cooperada. Mas o vender para terceiros são limites. Vender para terceiros. Então, esse posicionamento me parece ter sido mudado em relação à questão que existia anteriormente. Se é assim, a fiscalização deveria teria que fazer, de fato, uma segregação das receitas. Não, mas a ideia da segregação da receita faz sentido. Né? Mas vamos lá, a gente tem que lembrar o seguinte. Não fez. A discussão é a seguinte, o contribuinte tinha 3 contas contábeis. Uma que ele contabilizava todas as receitas decorrendo da venda do plano de saúde. E a gente tem que lembrar, quando a gente contrata um plano de saúde, eu não estou contratando só a consulta, eu vou fazer um exame, eu vou fazer uma imagem, eu vou fazer uma série de atos que a gente chama de auxiliares, e aí a discussão vem. Ele tinha outra contabilização, outra conta, que eram as receitas advindas de venda de medicamentos, e ele tinha uma terceira conta, que eram as receitas financeiras. Ela não é uma cooperativa de crédito. Então, receita financeira e receita de medicamento não entra nessa discussão, nesse primeiro momento. O que a gente está precisando discutir aqui é se a fiscalização, ao proporcionalizar aquela primeira conta, as receitas daquela primeira conta, ela fez correto ou ela deveria ter arbitrado. Esse é o ponto. Flávio, isso eu entendi, na verdade não é nem proporcionalizar as receitas, é proporcionalizar os custos de acordo com as receitas. É isso que ela pegou, ela viu, ó, tem tanto de receita disso, tanto de receita A, tanto de receita B, tanto de receita C. Então vou fazer a proporção dos custos de acordo com a proporção entre essas receitas. Na verdade, ela fez o contrário. Ela pegou na conta lá, venda de plano de saúde. Ela viu que tinha uma receita de 100. Naquele mesmo período, ela viu que tinha custos de despesa com produção de médico de 80. E com pagamento de laboratórios, clínicas de imagem, ela tinha de 20. Aí ela proporcionalizou. Essa receita de 100, 80 é um ato cooperativo em si, que é o venda do plano de saúde, né, com relação ao atendimento médico, e 20 dessa receita proporcionalizada com a sua despesa é decorrente do ato que ela entende que é o ato auxiliar, que deveria ser tributado. E aí ela foi e tributou esse 20? Só os 20. Só os 20. Tá? Só ela não tributou os 80, nesse exemplo que eu tenho. Não é mais ou menos essa proporção. A posição seria, ele tinha que arbitrar tudo. Toda a receita. Porque uma vez que não estava caracterizado, a receita não prestava. Como ele não separou as receitas na contabilidade, ele não individualizou, ele deveria, a fiscalização utilizando essa proporção,
ela não deveria ter feito, ela deveria ter arbitrado. Porque a minha dificuldade aqui, e assim, eu fiquei com muita dúvida dessa preliminar, tá, gente? Esse voto me deu muito trabalho. Mas a minha dificuldade é o seguinte: por que o lucro dele é exatamente isso? Será que a fiscalização acha uma margem de lucro ali que provavelmente não sei se é verdadeira, por isso que eu acho que o arbitramento seria o melhor caminho. Entendeu? Na verdade, ela arbitrou. Só com critério. Ela arbitrou a base, né, Gustavo? Ela arbitrou com base no critério que não está na legislação. Não, mas ela arbitrou. Não, mas o que eu acho assim, ela chegou numa base e aplicou o lucro real, assim, né? Porque até pra gente tentar. Mas é que tá. Ela arbitra a base. Ela arbitra a base. Ao fim das contas, é isso. Ô, Flávio, uma pergunta. Se você pega o caso, né? Como você diz que deveria ser, arbitrar com base em toda a receita, você daria provimento, você manteria o auto-infração? Aí Seria dizer, olha só, não, porque ele deveria ter parte dessa receita, ela não é tributável, porque é de ato cooperado, portanto, mas aí você não ia também poder segregar a receita, porque o contribuinte não segregou na sua contabilidade, portanto, derrubaria o auto da mesma forma. Tá, é muito pertinente a sua pergunta, mas aí a gente tem que entrar na segunda parte. Não, entendeu? Você está criando um critério, que é um critério, o fisco perde dos dois modos, né? Se fizesse da forma que você faz, ou se fizesse da outra forma. Mas aí eu vou te falar a questão do meu entendimento, que já está aí no meu voto à base. Eu acho que o ato auxiliar ele faz parte do ato cooperativo. Então, ele não podia ter tributado nada. Ele só deveria ter tributado receita politicamente e receita financeira. Essa é a questão. Não, mas aí você vai ver a construção do meu voto, né? Eu estou mais para dizer que todo ato não sabe. A própria lei já fala que o ato cooperativo esquece que Piscofis. A própria lei fala que o resultado decorrente do ato cooperativo não será tributado. Isso aí é questão, eu acho que. Aí tem esses problemas com essas decisões do STJ, até com receio de segui-la, mas, assim, eu concordo contigo com relação ao arbitramento. Entendeu? Agora, eu tenho certeza que você ia partir para a segunda etapa e dizer, olha, sorry, mas você tributou algo que não poderia tributar. Agora, eu concordo com isso. O fiscal inventou um critério que não existe na lei para arbitrar essa receita. Olha, aí, deixa eu só colocar, até pelo visto que ele é o contribuinte ao fazer isso. Porque meu bem deveria arbitrar com base na receita toda e, como o contribuinte não segregou, o ônus seria ele teria, por não ter a escrita segregando, ele deveria arcar com a tributação sobre o lucro arbitrado de toda a receita, entendeu? Flávio, vamos ver aí a Fabiana e o Marcelo que pediram para... Ouvir outros antes de eu tomar a decisão. O que eu ia falar, no final o Ricardo acabou falando e o Gustavo já tinha semeado. Eu acho que o Flávio tem a favor dessa tese, que eu achei excelente, o fato de que o que o fiscal fez não tem previsão legal. E a proposta que ele está apresentando tem uma previsão legal, inclusive obrigatória. Então, eu acho que a gente já tem aí pela legalidade um norte para definir isso. O que ele fez foi uma criação, e não tem como alguém que é fiscal criar um critério, quando a lei te dá o critério. Né? Ô, Fabiano, mas até para dentro de uma lealdade que eu tenho com todos aqui, processual e intelectual, vocês sabem disso. Eu sei da realidade vários cooperativos de trabalho médico que elas utilizam dessa proporção. Tá? A maioria não tributa esse ato auxiliar, mas até mesmo para ter um controle de um passivo, entender quanto que poderia vir uma ocupação, eles fazem essa proporcionalização. Eu já vi isso ser feito, mas não para fins de demonstração para fiscalização, muito mais um controle interno, no sentido de, olha, eu vou proporcionalizar, entender qual é o tamanho do meu passivo, elas entendem que não devem tributar o auxiliar, umas entendem que sim, outros não, tem uma briga dentro do sistema com relação a isso, mas elas proporcionalizam. Só para deixar de uma lealdade, Juliano, que existe uma prática das cooperativas nesse sentido, tá?
Assim, Sim, mas a cooperativa não é, mas a cooperativa não é administração pública. Não, sim. A questão é, o fiscal tributário não pode criar um critério com base no que ele acha ou com base numa prática que, inclusive, não me parece correta. Né? A questão é essa, a gente tem... Não, sim, mas é só para deixar que ele não tirou... A cooperativa sempre tem muitas. Eu trabalhei com cooperativa de leite, tu mencionaste, a gente atendia aqui todas as cooperativas de leite. Diga aí, Marcelo. Acho que o Ricardo ia falar, né, queria falar, mas o Ricardo se adiantou e falou. Realmente, a questão do arbitramento aqui, primeiro, eu não acho que ele, a princípio, deveria fazer o arbitramento, discordo. A princípio, discordo, acho que a proporção que ele fez não é um arbitramento do lucro, como bem está, até como ele colocou o Flávio. Né? Agora, se ele fosse partir para o arbitramento, como bem adiantou o Ricardo, ele ia ter dificuldade de fazer arbitramento com base nas receitas conhecidas, porque justamente porque ele não conhece receita que ele não consegue fazer a segregação. Né? E no próprio arbitramento, obviamente, também como falou o Ricardo, ele ia ter que descontar as receitas dos atos cooperados. Né? Independente de ser lucro arbitrado, mas as receitas, se ele faz com base na receita conhecida. Então, a situação do arbitramento, ele teria que partir para receitas, para aqueles casos em que a receita não é conhecida. Partir para aqueles critérios de receita não conhecida. Sinceramente, acho que ia ficar até muito pior para o contribuinte. Eu achei que ele fez, ele adotou um critério, de lançamento para, por que ele adotou esse critério? Porque o contribuinte não segregou as receitas, ele adotou esse critério, e cabe a nós identificar, pelo menos do meu ponto de vista, né, obviamente, verificar se esse critério é ou não razoável. Se é um critério não razoável, vamos afastar. Agora, se é um critério razoável, não vejo por que acatar essa preliminar aí. Marcelo, eu posso te responder, e aí dentro de... Até parece que eu tiro meu pé, mas voltando à nossa lealdade aqui, que esse critério não deixa de ser razoável. Mas eu não sei se ele poderia ter feito isso. Não sei, não, né? Eu entendo que ele não poderia. Mas eu repito, não deixa de ser razoável. Tá? Dentro da sua premissa aí, você tá certo. Até porque eu acho que, assim, Flávio, não existe outro critério para segregar. Porque, olha só, se a receita vem toda do plano de saúde, você paga um boleto só. Entendeu? Você paga o boleto só preparado para qualquer... Quer dizer, o plano de saúde vai arcar com qualquer despesa. Depende da ocorrência fática de cada né, beneficiário. Então, qual é o critério? Né? Não existe critério. E se a gente está achando que, de fato, o ato não cooperador, vou excluir aqui os entendimentos do STJ nesse sentido. Se a gente parte do princípio que, no caso dessas cooperativas médicas, o ato cooperado, ou seja, aquele do médico prestando diretamente a consulta ali, ele não é tributado, ele tem que ser segregado. Como segregar? A própria empresa, como você falou, deve utilizar esse critério, porque não vejo outro. Eu não vejo outro. Existe algum outro? Alguém tem alguma ideia? Mas quando tem coparticipação, Ricardo, talvez tenha como segregar, né? Quando o convênio tem coparticipação, porque aí você paga os exames pelo exame, não só consulta, né? Aí teria que ver se o plano tem coparticipação ou não. Se eu não me engano, aí que nós estamos falando de um período muito antigo, eu nem sei se nessa época já tinha essa modalidade da coparticipação. Posso estar falando uma bobagem aqui, mas eu não sei, é um período muito antigo. Mas a realidade nossa, ele tinha 3 contas. Uma, que é essa primeira aqui, ela trata só de receitas decorrendo do plano de saúde, independente. Mas é só essa que a gente precisa falar. As outras esquecem, é só essa. Gustavo, a gente tentar voltar. Gente, vamos lá, o problema é o seguinte, tá? Ele poderia, se, para mim isso não compete. Se ela fez a segregação, ela poderia, por exemplo, na escrituração contábil dela, colocar as despesas segregadas.
olha, eu estou considerando 20% de despesas relativas a atos não cooperados e 80% relativas a atos cooperados. Mas ela não escriturou. Não, mas a despesa ela escriturou, tá? A despesa ela segregou. Mas a despesa ela segregou, a receita é que não. É justamente, não tem como segregar a receita, isso que eu estou falando. O fiscal utilizou um critério baseado na segregação do próprio contribuinte para alocar a receita para as respectivas caixinhas. Por caso contrário, não existe outro critério. Mas peraí, mas meu raciocínio continua. Ele poderia, então, segregar essa receita. Já que ele usa esse critério, ele poderia segregar. Na escrita contábil, claro, ele poderia. Mas ele não fez, o fiscal fez. Agora, por acaso no recurso, a interessada apresentou outro critério? Não, o problema não é esse. O problema é que nós estamos criando uma forma que não está prevista em lei para definir a forma de apuração do tributo. Quando eu estou dizendo que o contribuinte poderia fazê-lo, se ele tivesse feito isso na escrita contábil, ele não teria argumento. Olha, estou usando a sua escrita contábil. Mas ele não fez. E aqui eu vou virar, não, tá, 20% dessa receita é ato cooperado, 80%. Pois se não for. Aí o ônus é do contribuinte provar que não é, nós estamos falando de lançamento. O problema todo é esse. Eu não posso criar um critério de cálculo de tributo que não esteja previsto em lei. Aqui a dificuldade eu entendo toda ela. Mas esse é um problema que foi criado pelo legislador, que não se ocupou disso. Aliás, o ato cooperado parece-me, inclusive, que só começou a ser melhor regrado depois do precedente do STF. Eu nem sei se ele ainda foi melhor regrado, né? Mas houve uma edição de normas posteriores para definir o ato cooperado. Agora, o problema é, ou não se permite a tributação pelo lucro real, ou se define uma regra específica. O fato é que, até lá, essa dificuldade ela não é responsabilidade do contribuinte, é responsabilidade do legislador. Agora, permitir ao fisco aqui criar um critério dá à fiscalização uma margem de subjetividade grande demais. Aqui foi esse. E se amanhã vier um outro fiscal e adotar um outro critério? Qual que é o válido? Mas aí, porque não tem outra solução para o caso. Esse é o problema. Eu vou até dando um pouco mais, porque, como eu disse, eu fiquei muito dúvida nesse tema. Eu tendo a concordar com o Ricardo e com o Marcelo, não sei exatamente quem falou, mas assim, como é uma conta única, como que faria-se essa segregação? Né? Que eu quero dizer assim, é um boleto só, o cliente lá, o usuário do plano de saúde paga 100 por mês. Como que o contribuinte vai fazer isso? Como é que a fiscalização poderia exigir? É difícil, por isso que eu fiquei na dúvida. Mas a própria COSIT fala que tem que arbitrar, eles que me pegou. Esse parecer lá em 78 já falaram que tinha que arbitrar. E aí, se a própria administração tributária está falando que não tem como, tem que arbitrar, quem somos nós? Entendeu? Esse parecer COSIT aí é antigo, eu estou falando de 78, não, estou falando de 80. É 38 de 80. Ela fala em arbitramento. Eu assim, repensando aqui, que eu estou partindo do princípio que você não admitiria depois a tributação com base no coabitado, com base na totalidade da receita. Mas no caso concreto eu admitiria, e diria que essa é a única forma de tributar. Flávio, em algum momento, não sei se você vai lembrar disso daí, houve a intimação à empresa para que ela segregasse essa receita ou não? Que ela dissesse a proporção? Você lembra disso, não? Eu até cito os termos de intimação, que são vários, a intimação foi grande. Não, mas só se você lembrar de cabeça. De cabeça, também pelo tempo para fazer esse voto. Tranquilo, beleza, só para saber. Desculpa, mas vamos votar. Ricardo. Eu estou bem dividido, né? Mas eu concordo, o fiscal partir de um critério que me parece ser o único razoável, e aí eu concordo com o Marcelo, mas eu volto à minha posição. Se eu fosse o fiscal, o que eu faria? Pegava toda essa omissão de receita, pegaria toda essa receita e arbitraria o lucro, com base na receita conhecida. E depois, claro, entendendo que tudo, né, ele para ter o benefício
que o fiscal deu, que é o benefício só ser tributado parte da receita. Para ele ter isso, ele teria que fazer a segregação. A fiscalização fez um critério razoável, não previsto em lei. Fez um critério razoável, não previsto em lei, mas eu estou com muita dúvida. Você procurou precedentes nesse sentido? Desculpa, Ricardo, não achei. Com relação a essa questão do arbitramento, não posso. Não, eu vou pedir vista. Esse ponto eu procurei aqui rapidamente, né? Eu estava fazendo essa pesquisa ainda. Se você não pedisse, eu iria pedir. Eu encontrei alguns precedentes, mas muito antigos, entendeu? E assim, um inclusive que cita essa questão da intimação ao contribuinte para ele segregar, e aí diz que se ele segregou, se ele tributou tudo, né, foi precipitado, ele tributou. Então, quer dizer, é aquilo que você falou, sempre o fiscal vai sair perdendo, né, em relação a isso aí. É uma situação bem complexa, né? Me lembra aquela situação do lucro presumido das imobiliárias, né? Então, assim, é uma linha dessa daí, mas tranquilo. Okay. Então, Flávio votaria pelo acolhimento, votou, né, pelo acolhimento da preliminar, da nulidade, dando provimento ao recurso, e aí o conselheiro Ricardo pediu vista. Eu vou converter em vista coletiva, tá? Ô Paulo, agora só uma dúvida que até me bateu, que eu estava lendo e eu acho que, de toda forma, só para deixar alinhado isso, para dar uma vista no Ricardo se ele quiser analisar. A gente pode, porque ele calculou tudo, né? São 2 autos de infração, mas como eu disse, são 3 contas, que sendo 2 delas, a princípio, enfim, receitas decorrentes de atos que não tem nada a ver com o ato cooperativo, não é ato próprio da cooperativa. A gente poderia anular parcialmente? Fiquei com dúvida disso agora. Vai depender do auto de infração, como é que o auto de infração foi feito, entendeu? É uma auto de infração só. Então não. Todas as receitas. Então não. Entendeu? Tudo com base no lucro real. Uhum. Porque o que acontece? Vai estar se misturando, né, ali dentro da mesma base de cálculo. Porque com base, essas duas, eu estou colocando que essas 2 contas, que é a receita financeira e a receita de medicamento, é o real mesmo, está lá, entendeu? Está contabilizada, apartada, enfim, então se tudo agora, eu quero tudo sobre isso. Se seria uma unidade total do alto ou a gente teria que enfrentar o resto. Tudo vai estar pronto, já foi estudado. Ok. Então, vai sair com vista para o Ricardo e eu converti em vista coletiva, que aí todo mundo aproveita e dá uma pesquisada aí na matéria. E esse processo não vai ser julgado. Oi? E esse processo não foi julgado de novo. Não, foi julgado. Está sendo debatido, isso que é importante. André, se você por favor.